Onde nós estamos hoje? Eba, no planetário! Ah, é muito bonito. Tem o quê? Estamos no planetário, filma eu, estamos no planetário. O planetário no formato de Saturno. Gostaram? Ame e se amaram. E aí aqui a gente descobriu que tem um laguinho muito legal com os patinhos. Depois a gente vai lá mostrar também. Tem outro laguinho aqui também, filma esse laguinho aqui. Esse daqui tá mais pra laguinho de chuva, né? Entramos. Oh, yeah. Parece que não, mas é porque aqui é um domo de vidro. Parece que não mesmo. Pronto. Tá nublado, o dia não tá muito bonito hoje, mas tá bem, é bem bonitinho, assim, é bem bonitinho aqui no geral. Ali tem a estátua do general, eu acho que é San Martín, dá pra ver, ó, bem aqui, bem aqui, ó, acho que dá pra ver. Bonito esse bairro, estamos em Palermo, vamos turistar. Chegamos no domo de apresentação e a cara dele é assim, tem poltronas. Aqui é um bom lugar pra tirar uma foto. E aí tira umas fotos minhas olhando pro domo. Tiro. E é um domo de planetário, né? Só que é enorme, eu acho que é o maior que a gente já foi, certo? Sim, ele é alguma coisa mais da América Latina. Ele é o mais bem arquitetado, sei lá. Eu acho que ele é o mais bem arquitetado. Depois a gente pesquisa. Inclusive ele é da faculdade do Chile, a Faculdade Federal do Chile projetou e produziu ele e projetou esse show que a gente vai assistir, que é de luzes, alguma coisa de luzes. E aí, o que você achou do espetáculo? Recién Miramos é das luzes mesmo, das cores do universo. Eu amo Planetário, pra mim é sempre a mesma história, mas sei lá, parece que o lugar contando ela muda um pouquinho de lugar pra lugar, a gente foi em algum já. Eu gostei e o Planetário é muito bonito, mas é tudo do Chile. Todo o conteúdo vem do Chile e o Buenos Aires, o Planetário de Buenos Aires é só o receptor dessa informação. O domo que a gente tava literalmente é aquele dali. Sim, é esse aqui. Fala então, oi, tá. Comenta, Oi. notas pra sua visita ao planetário. Ótima. Nota 9 de 10. 9 de 10. Então, aí ó, aqui ó, o planetário. E aqui tem esse laguinho que tem uns patinhos, uns gancinhos, tem um chafariz. E basicamente é isso. Tem um caminhozinho aqui, bem perto. E os bichitos. Um lugar legal pra visitar com o tempo e poder passear aqui. E perto de outros pontos também, é perto da Floralis, é perto do Roseral, é perto do Malba. Só que aí coisas que tem que prestar atenção é que tanto o Planetário quanto o Malba você tem que comprar ingresso. O Malba não tem horário, você compra o ingresso diário e entra. Agora o Planetário você tem que comprar programado, porque tem os horários dos espetáculos. Então você compra e chega aí mais ou menos no horário que você vai ver ali a apresentação. Não deu pra gente gravar muito dentro do planetário porque tá cheio, feriado prolongado esse final de semana aqui em Buenos Aires, então tem muita gente, mas bonito, vale a pena, realmente, 9 de 10, assim, eu acho que dos planetários que a gente foi o melhor do Museu da Manhã no Rio, e esse daqui eu acho que fica em segundo, muito legal. E aí, pegando essa parte aqui agora, do planetário, o lago tá pra cá, eu acho. E tem um pedaço enorme verde que o pessoal vem, tem uma galera ali dançando, tinha um cara treinando pesca com as crianças, jogando vara de pescar e ensinando e tal. E assim, é um parque, tem muita área verde aqui em volta, então eu acredito que as pessoas venham e se usem dessa área. E aí, como eu falei, feriado, né, dia turístico, a gente vai agora passar no Roseral, depois a gente vai passar na Floralis. E ainda hoje a gente visita o Malba, né? Que eu comentei que pra ir no Malba é melhor comprar um ingresso online, porque aí você tem garantia que você consegue comprar o ingresso, se não me engano é um pouco mais barato do que comprar na bilheteria, né? Eu não lembro se é porque é mais barato ou se porque é mais fácil, depois o Vitor explica, eu não lembro. Mas nosso roteirinho de hoje. A gente foi no Roseral, mas ele tava fechado e é bem perto
observatório. O observatório é por aqui e o Roseral é atravessando. Mas por algum motivo o Roseral estava fechado. Então agora a gente vai passar na Floralis para depois voltar e ir na direção do Malba. A Floralis a gente deu uma pesquisada ontem, né? Como ela é um monumento, uma obra que fica exposta ao clima, ela quebra com certa facilidade. Então o negócio dela é que ela mexe. De acordo com o dia, ela abre e fecha. Então a gente deu uma pesquisada como tá chovendo esse final de semana. A gente viu se ela tá abrindo e fechando, se ela tá quebrada. Ela tá explodida. Chegamos na Floralis, é isso. É isso, ó. Pelo menos ela está consertada, né? Minimamente. É bem maior do que eu imaginava. Então, é isso. Aqui era pra ter um espelho d'água, secou, tinha um passarinho tomando banho ali. Realmente ela é maior do que eu imaginava. Dá pra ver mais ou menos o mecanismo dela de abrir e fechar. Os meninos estão fazendo uma foto e tem até que bastante gente aqui. É bem fácil de localizar e... Tira uma foto minha do Nicolas aqui. Acho que não tem muito mais do que isso. É aquilo, turismo, né? Vem, olha um pouco Tira a foto. Tira uma foto. Tá aí. Ó, mas vamos tirar realmente... uma foto comigo. Tirei uma foto aqui da Floralis comigo. É uma coisa bonita, né? Um negócio grande, engenhoso, metálico. Eu gosto de metálico. Você sabe a história dela? Vamos lá, cultura. Um arquiteto deu de presente em 2006 ou 2003, é bem recente. E é o ponto turístico mais recente daqui, dos mais conhecidos que todo mundo vem, é o mais recente. E ele fez esse mecanismo justamente para ser um atrativo para a cidade. Eu não lembro a nacionalidade, não lembro se é argentino, um arquiteto argentino, capaz que seja, mas... E vamos lá, como sempre, todos os lugares, pelo menos a maioria, muita área verde. Aqui inclusive tem uns banquinhos tipo para tomar sol. Aqui tem uma área mais elevada para poder, eu acho que aqui tu vê ela melhor. O trem passando lá no fundo. Aqui dá pra ver mais ela. Bom, corrigindo, 2001 é o ano que o arquiteto argentino Eduardo Catalano, ele deu de presente, ele regalou, foi donada pra cidade de Buenos Aires. Muito bonita. E agora chegamos ao Malba, Museu América Latina, esqueci qual é o título dele. Vem aí. Bonita a fachada. Queríamos ter vindo mais cedo para ver a Tarsila do Amaral, mas já passou a Frida Kahlo. Mas já passou a data. A Tarsila tá aí. A Tarsila mora aqui. Mora aqui? Mora. Tadinhos, eles estão com frio. Estamos aonde? No bairro Chino. O que é que nós vamos comer agora? Gyozas vegetarianos. Paramos aqui para comer. Tá uma muvuca sem fim aqui. E por sorte a gente achou um lugar para sentar. Por sorte a gente ficou aqui igual urubu esperando alguém pra sair das mesas pra gente sentar. E conseguimos. Quem espera sempre alcança. Pegaram as luzitas. Vamos experimentar os nossos guiositos. Olha, parece uma empanada. Na verdade é uma empanadinha meio... Aí ela é cozida ao vapor, né? Vamos provar? Vai. E aí, gosto de quê? Eu já comi gyoza em São Paulo, é o mesmo gosto. Gostosinha, vegetariana, gostosinha. Vou pegar um molho pra gente. Hoje visitamos Malba, visitamos
o bairro Chino, visitamos a Florales, visitamos a faculdade de Direito, a gente viu um pouco. E o Rosedal também, vimos um pouco. De longe, mas tava fechado. Não deu pra entrar. Mas deu pra andar bastante. Sim, deu pra andar bastante. Comemos um gyoza e é isso. Algumas coisas a gente não filmou porque não dava pra filmar, tipo planetário. A gente foi no planetário. E o bairro Chino tava muito lotado. Muito cheio. E no Malba também tinha muita gente, é um lugar meio... É para se apreciar. E eu pelo menos ficaria incomodado se alguém ficasse filmando, então eu penso nisso. Será que vão se sentir incomodado ou não? Uhum. Quem sabe um dia a gente não faça alguma coisa só no bairro Chino. Um dia que tenha menos gente. Um dia de semana, talvez. Um dia de semana. E só a última mensagem. A minha última mensagem é aquela que eu ganhei no meu biscoitinho da sorte, que era sobre ser amável. Enfim, eu não vou achar o biscoitinho da sorte agora, mas vai estar escrito assim: seja amável. Não há sabedoria maior que a amabilidade. Traduzindo, que não há sabedoria maior do que a amabilidade. Fiquem com essa. People always told me that I take my love too far, then refuse to help me.